Durante 3 anos, ela riu das minhas roupas, do meu carro velho e da vida simples que acreditava que eu levava. Para ela, eu era apenas o funcionário mais pobre daquela empresa. O que ela não imaginava era que eu escondia um segredo que poderia mudar a vida de todos naquele lugar. E quando meu verdadeiro nome foi anunciado diante de centenas de funcionários, o sorriso desapareceu do rosto dela. Mas o que aconteceu algumas horas depois foi ainda mais surpreendente. Porque aquela mulher entrou na minha sala com uma pasta nas mãos e revelou algo que eu jamais deveria ter descoberto. E foi naquele momento que percebi que o maior segredo daquela empresa ainda estava escondido. Ela ria de mim todos os dias no trabalho. Até descobrir quem eu realmente era. Meu nome é Ricardo Valença e, durante quase 3 anos, trabalhei em uma das maiores empresas de tecnologia financeira da cidade. Se você me visse chegando ao escritório naquela época, provavelmente não imaginaria nada de especial sobre mim. Eu usava roupa simples, carregava uma mochila antiga e dirigia um carro que já tinha visto dias muito melhores. Era um sedã cinza de quase 20 anos, com a pintura desgastada pelo sol e um pequeno amassado na porta traseira. Para mim, aquilo nunca foi um problema. O carro funcionava. Era confortável. E, acima de tudo, tinha um significado que ninguém naquela empresa conhecia. Mas havia uma pessoa que parecia se incomodar profundamente com ele. O nome dela era Patrícia Monteiro. Patrícia trabalhava no setor comercial e fazia questão de mostrar para todos o quanto gostava de uma vida luxuosa. Roupas de marcas famosas. Bolsas caras. Viagens fotografadas em hotéis sofisticados. Restaurantes onde uma única refeição custava mais do que algumas pessoas gastavam durante uma semana inteira. Patrícia não era minha chefe. Também não trabalhava diretamente comigo. Mas nossos horários de chegada quase sempre coincidiam. E foi assim que tudo começou. Numa segunda-feira de manhã, estacionei meu velho carro no mesmo lugar de sempre. Quando desci, ouvi uma voz atrás de mim. Ricardo, esse carro ainda está funcionando? Olhei para trás. Patrícia estava parada ao lado de um veículo novo e brilhante. Ela segurava um copo de café em uma das mãos e as chaves do carro na outra. 2 colegas estavam com ela. As 3 olharam para o meu carro. Está funcionando perfeitamente, respondi. Patrícia soltou uma pequena risada. Corajoso você. Não respondi. Peguei minha mochila e comecei a caminhar em direção ao prédio. Mas antes que eu me afastasse, ouvi uma das colegas perguntar: por que ele não compra outro? Patrícia respondeu alto o suficiente para que eu escutasse. Algumas pessoas simplesmente não conseguem acompanhar o nível do lugar onde trabalham. Continuei andando. Eu poderia ter voltado. Poderia ter respondido. Poderia ter contado algumas coisas sobre minha vida. Mas não fiz nada disso. Porque havia uma razão para eu estar naquela empresa. E aquela razão exigia silêncio. Na época, ninguém sabia que eu não tinha conseguido aquele emprego da maneira convencional. Eu não havia enviado currículo. Não tinha participado de uma entrevista comum. E meu salário também não era exatamente o motivo pelo qual eu aparecia naquele escritório todas as manhãs. Mas Patrícia não sabia disso. Para ela, eu era apenas o funcionário estranho do 5º andar que usava roupas simples e chegava em um carro velho. Durante as semanas seguintes, as brincadeiras continuaram. No elevador, no estacionamento, na cafeteria. Sempre de maneira aparentemente inocente. Ricardo, quando você trocar de carro, avisa. Vamos comemorar. Ou então, cuidado para não precisar empurrar isso na saída. Eu nunca respondia com raiva. Normalmente apenas sorria. O que Patrícia não percebia era que algumas pessoas ao nosso redor estavam começando a ficar desconfortáveis. Entre elas estava Daniel, um jovem analista que trabalhava na mesa ao lado da minha. Certa tarde, ele se aproximou enquanto eu organizava alguns relatórios.
Posso perguntar uma coisa? Claro. Ele olhou para os lados antes de continuar. Por que você deixa Patrícia falar daquele jeito? Parei o que estava fazendo. Porque algumas batalhas não precisam ser vencidas com palavras. Daniel ficou em silêncio. Depois perguntou. Mas não incomoda? Olhei para ele. Já incomodou. E agora? Agora eu observo. Daniel franziu a testa. Ele não entendeu. E eu também não podia explicar. Ainda não. Naquela mesma semana, uma notícia começou a circular pela empresa. O presidente do grupo faria uma grande reunião com todos os funcionários. Ninguém sabia exatamente o motivo. Havia rumores sobre uma possível venda. Outros falavam em demissões. Alguns acreditavam que uma nova diretoria assumiria o controle. A empresa havia crescido rapidamente nos últimos anos, mas alguma coisa estava errada. Os números apresentados nos relatórios internos não correspondiam aos resultados reais. Contratos estavam sendo fechados com condições estranhas. Despesas apareciam sem explicação. Clientes importantes começavam a reclamar. E foi exatamente por isso que eu estava ali. Eu havia passado quase 3 anos observando tudo. Cada reunião, cada contrato, cada decisão. Pouquíssimas pessoas sabiam quem eu realmente era. Para todos os outros, eu era apenas Ricardo, um analista discreto do 5º andar. Na sexta-feira anterior à grande reunião, aconteceu algo que mudou completamente a situação. Cheguei ao estacionamento pouco depois das 7 da manhã. Estava chovendo muito. Quando entrei, percebi que minha vaga habitual estava ocupada. Estacionei a alguns metros adiante. Assim que desliguei o carro, vi Patrícia chegando. Ela estacionou perto de mim. Desceu do carro protegendo a cabeça com uma bolsa. Quando me viu, começou a rir. Ricardo, você precisa tomar cuidado. Com o quê? Ela apontou para meu carro. Com essa chuva. Vai que entra água. Sorri. Ele já enfrentou tempestades piores. Patrícia olhou para o carro e balançou a cabeça. Eu realmente não entendo você. O que você não entende? Você trabalha numa empresa como esta. Convive com pessoas bem-sucedidas. Não sente vontade de melhorar de vida? A pergunta me surpreendeu. Não pelo conteúdo, mas pela certeza com que ela acreditava saber alguma coisa sobre minha vida. E como você sabe que eu preciso melhorar? Ela riu. Ricardo, olha para você. Fiquei em silêncio. Patrícia continuou. Não estou querendo ser cruel. Só acho que algumas pessoas se acomodam. Foi naquele momento que decidi fazer uma pergunta. Patrícia, para você, o que significa ter sucesso? Ela respondeu imediatamente. Ter liberdade. Dinheiro. Poder escolher onde morar, o que dirigir e para onde viajar. Entendi. E para você? Olhei para o velho carro. Poder ter tudo isso e não precisar provar para ninguém. O sorriso dela desapareceu por alguns segundos. Depois voltou. Essa foi boa. Ela acreditou que eu estava brincando. Entramos no prédio. Naquela tarde, recebemos um comunicado. A reunião geral aconteceria na segunda-feira, às 9 da manhã. Presença obrigatória. O auditório principal comportava quase 500 pessoas. Quando cheguei na segunda-feira, todos já estavam comentando sobre o assunto. Patrícia parecia especialmente animada. Ela acreditava que seria anunciada uma grande promoção. Havia meses que dizia aos colegas que estava prestes a assumir uma posição de liderança. E talvez tivesse motivos para acreditar nisso. Ela havia fechado alguns dos maiores contratos daquele ano. O problema era que alguns daqueles contratos estavam entre os documentos que eu investigava. Às 8h50, todos começaram a entrar no auditório. Sentei nas últimas fileiras. Daniel ficou ao meu lado. Patrícia estava na frente.
Pouco depois das 9, as portas se fecharam. O diretor-geral subiu ao palco. Seu rosto estava sério. Bom dia a todos. O auditório ficou em silêncio. Sei que existem muitos rumores circulando. Hoje vamos esclarecer alguns deles. Ele respirou fundo. Nos últimos 3 anos, nossa empresa passou por uma auditoria interna confidencial. Algumas pessoas começaram a cochichar. Patrícia virou o rosto para uma colega. Essa auditoria identificou problemas graves em alguns setores. O ambiente mudou imediatamente. O diretor continuou. Também descobrimos que determinados funcionários utilizaram informações internas para benefício próprio. Agora ninguém falava. Por esse motivo, o conselho decidiu realizar mudanças profundas na administração. Daniel se inclinou em minha direção. Você sabia disso? Não respondi. Naquele momento, as portas laterais do auditório se abriram. 2 homens e uma mulher entraram. Eu conhecia os 3. Patrícia também conhecia um deles. Era Augusto Ferraz, presidente do Conselho Administrativo. Ela imediatamente ajeitou a postura. Augusto caminhou até o palco. Pegou o microfone. Antes de continuarmos, preciso apresentar uma pessoa. Meu coração acelerou. Não por medo. Eu havia esperado aquele momento durante quase 3 anos. Augusto olhou diretamente para o fundo do auditório. Ricardo, por favor. Centenas de pessoas viraram a cabeça. Daniel me encarou. Ele está falando com você? Levantei. O silêncio tomou conta do lugar. Comecei a caminhar pelo corredor central. Enquanto passava pelas fileiras, percebi os olhares. Surpresa. Confusão. Curiosidade. Quando passei perto de Patrícia, ela me olhou como se estivesse tentando entender alguma coisa. Subi ao palco. Augusto apertou minha mão. Depois se virou para todos. Durante os últimos 3 anos, Ricardo trabalhou entre vocês com uma missão específica. Patrícia ficou imóvel. Ele foi responsável por acompanhar pessoalmente os processos internos desta empresa e produzir o relatório que está sendo analisado pelo conselho. Um murmúrio tomou conta do auditório. Mas Augusto ainda não havia terminado. Existe, porém, uma informação que quase ninguém aqui conhece. Olhei para Patrícia. Pela primeira vez desde que eu havia chegado naquela empresa, ela não estava sorrindo. Augusto respirou fundo. Ricardo não é funcionário desta empresa. O silêncio voltou. Ele é um dos principais acionistas do grupo. Ouvi alguém deixar alguma coisa cair. Patrícia levou a mão até a boca. Mas aquela ainda não era a maior revelação. Augusto continuou. E, a partir de hoje, por decisão do conselho, ele assumirá a presidência executiva da companhia. O auditório explodiu em murmúrios. Daniel me olhava completamente paralisado. Patrícia parecia ter perdido a capacidade de reagir. Naquele momento, todas as brincadeiras sobre meu carro provavelmente passaram pela cabeça dela. Mas eu não estava interessado em vingança. Pelo menos não naquele momento. Peguei o microfone. Durante 3 anos, eu tive a oportunidade de conhecer esta empresa de uma maneira que nenhum presidente conheceria sentado em uma sala no último andar. Olhei para todos. Eu almocei com vocês. Peguei o mesmo elevador. Ouvi reclamações que nunca chegavam à diretoria. Vi pessoas excelentes sendo ignoradas e outras sendo promovidas apenas por aparência e influência. Algumas pessoas abaixaram a cabeça. Também descobri algo importante sobre o caráter. Fiz uma pequena pausa. A maneira como tratamos alguém quando acreditamos que essa pessoa não pode nos oferecer nada diz muito sobre quem realmente somos. Patrícia desviou o olhar. Eu sabia que aquelas palavras haviam chegado até ela. Mas o que ninguém naquele auditório imaginava era que, poucas horas depois,
Patrícia entraria na minha nova sala carregando uma pasta. E dentro daquela pasta havia um documento capaz de destruir não apenas a carreira dela. Poderia destruir a empresa inteira. Quando ela fechou a porta atrás de si, seu rosto estava completamente diferente. Não havia arrogância. Não havia sorriso. Apenas medo. Ela colocou a pasta sobre minha mesa. Ricardo, precisamos conversar. Olhei para ela. Sobre o quê? Patrícia respirou fundo. Sobre o verdadeiro motivo pelo qual aqueles contratos foram assinados. Abri a pasta. Li a primeira página. E naquele instante percebi que durante 3 anos eu havia investigado as pessoas erradas. Porque o nome que aparecia naquele documento pertencia justamente à pessoa em quem eu mais confiava dentro daquela empresa. E se Patrícia estivesse dizendo a verdade, a história estava apenas começando. Patrícia permaneceu parada diante da minha mesa enquanto eu observava o documento que ela havia colocado na minha frente. Minhas mãos ficaram imóveis quando reconheci o nome escrito no final daquela página. Augusto Ferraz. O homem que havia acabado de me apresentar como novo presidente da empresa. O homem em quem eu confiava havia anos. O homem que conhecia minha família. E, acima de tudo, o homem que havia sido o melhor amigo do meu pai. Levantei os olhos lentamente. De onde você conseguiu isso? Patrícia puxou a cadeira e sentou-se. Pela primeira vez desde que eu a conhecia, não havia arrogância em seu rosto. Havia medo. Antes de você pensar qualquer coisa sobre mim, precisa ouvir toda a história. Fechei a pasta. Então fale. Ela respirou fundo. Os contratos que você investigou durante esses 3 anos realmente têm irregularidades, mas não fui eu quem criou esse esquema. Seu nome aparece em vários documentos. Porque fui obrigada a assinar. Eu me levantei. Ninguém é obrigado a assinar contratos daquele tamanho. Patrícia também se levantou. Quando alguém conhece os seus maiores segredos, você faz coisas que nunca imaginou que faria. Aquela frase mudou completamente o rumo da conversa. Que segredo? Ela abaixou os olhos. Minha mãe está doente há alguns anos e o tratamento dela custa muito mais do que eu poderia pagar. Fiquei em silêncio. De repente, todas aquelas bolsas caras, viagens e fotografias que Patrícia publicava começaram a parecer ainda mais estranhas. Ela percebeu minha expressão. A vida que você vê nas minhas redes sociais não existe, Ricardo. Como assim? Os carros são financiados, algumas bolsas são emprestadas e muitas viagens foram feitas a trabalho. Ela soltou uma pequena risada triste. Eu passei tantos anos tentando convencer todo mundo de que era bem-sucedida que acabei esquecendo quem eu realmente era. Sentei novamente. Patrícia continuou. Augusto descobriu minhas dificuldades financeiras e me ofereceu ajuda. Em troca dos contratos. Ela assentiu. No começo, eu não sabia o que estava acontecendo, mas depois percebi que algumas empresas contratadas pertenciam a pessoas ligadas a ele. Abri novamente a pasta. Havia transferências bancárias, e-mails impressos, contratos, comprovantes. Era muito mais grave do que eu imaginava. Por que você está me entregando isso agora? Patrícia ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu. Porque hoje, naquele auditório, quando você falou sobre a maneira como tratamos alguém que acreditamos não poder nos oferecer nada, eu percebi quem eu havia me tornado. Abaixei os olhos. Ela continuou. Eu humilhei você sem conhecer sua história e, ao mesmo tempo, permiti que outra pessoa controlasse a minha. Uma lágrima apareceu em seus olhos. Talvez seja tarde demais para consertar tudo, mas eu não quero continuar vivendo assim. Fechei a pasta. Você entende o que pode acontecer se essas informações forem verdadeiras? Entendo. Você pode perder seu emprego. Eu sei. Pode responder pelas assinaturas. Eu sei.
E mesmo assim está disposta a testemunhar? Patrícia respirou fundo. Estou. Antes que eu pudesse responder, alguém bateu na porta. Era Augusto. Patrícia ficou pálida. Ele entrou sorrindo. Espero não estar interrompendo. Olhou para Patrícia. Depois para a pasta sobre minha mesa. Seu sorriso desapareceu. O que está acontecendo aqui? Patrícia não respondeu. Eu me levantei. Estamos conversando sobre alguns contratos. Augusto fechou a porta atrás de si. Ricardo, talvez seja melhor conversarmos sozinhos. Patrícia pode ficar. Ele olhou novamente para ela. Você não sabe no que está se metendo. Patrícia segurou firme a alça da bolsa. Pela primeira vez em muitos anos, acho que sei exatamente. Augusto ficou em silêncio. Depois olhou para mim. Ricardo, você conhece essa empresa desde criança? Conheço. Então sabe tudo o que fiz por ela. Sei o que você diz que fez. Ele se aproximou. Seu pai construiu este lugar comigo. Aquela frase me atingiu. Meu pai havia fundado a empresa décadas antes. Quando morreu, eu ainda era jovem demais para assumir qualquer responsabilidade. Augusto permaneceu ao lado da minha família. Ajudou minha mãe. Orientou meus estudos. Quando decidi investigar pessoalmente os problemas da empresa, foi ele quem apoiou a ideia. Ou pelo menos foi isso que eu acreditava. Meu pai confiava em você. Augusto desviou os olhos. Seu pai era um grande homem. Não use meu pai para justificar o que você fez. Pela primeira vez, sua voz mudou. Você acha que empresas desse tamanho sobrevivem apenas com boas intenções? Elas deveriam sobreviver sem roubar as pessoas que confiaram nelas. Augusto bateu a mão sobre a mesa. Eu mantive esta empresa viva. Patrícia deu um passo para trás. Eu continuei olhando para ele. Patrícia permaneceu parada diante da minha mesa enquanto eu observava o documento que ela havia colocado na minha frente. Minhas mãos ficaram imóveis quando reconheci o nome escrito no final daquela página. Augusto Ferraz. O homem que havia acabado de me apresentar como novo presidente da empresa. O homem em quem eu confiava havia anos. O homem que conhecia minha família. E, acima de tudo, o homem que havia sido o melhor amigo do meu pai. Levantei os olhos lentamente. De onde você conseguiu isso? Patrícia puxou a cadeira e sentou-se. Pela primeira vez desde que eu a conhecia, não havia arrogância em seu rosto. Havia medo. Antes de você pensar qualquer coisa sobre mim, precisa ouvir toda a história. Fechei a pasta. Então fale. Ela respirou fundo. Os contratos que você investigou durante esses 3 anos realmente têm irregularidades, mas não fui eu quem criou esse esquema. Seu nome aparece em vários documentos. Porque fui obrigada a assinar. Eu me levantei. Ninguém é obrigado a assinar contratos daquele tamanho. Patrícia também se levantou. Quando alguém conhece os seus maiores segredos, você faz coisas que nunca imaginou que faria. Aquela frase mudou completamente o rumo da conversa. Que segredo! Ela abaixou os olhos. Minha mãe está doente há alguns anos e o tratamento dela custa muito mais do que eu poderia pagar. Fiquei em silêncio. De repente, todas aquelas bolsas caras, viagens e fotografias que Patrícia publicava começaram a parecer ainda mais estranhas. Ela percebeu minha expressão. A vida que você vê nas minhas redes sociais não existe, Ricardo. Como assim? Os carros são financiados, algumas bolsas são emprestadas e muitas viagens foram feitas a trabalho. Ela soltou uma pequena risada triste. Eu passei tantos anos tentando convencer todo mundo de que era bem-sucedida que acabei esquecendo quem eu realmente era. Sentei novamente. Patrícia continuou.
Augusto descobriu minhas dificuldades financeiras e me ofereceu ajuda. Em troca dos contratos. Ela assentiu. No começo, eu não sabia o que estava acontecendo, mas depois percebi que algumas empresas contratadas pertenciam a pessoas ligadas a ele. Abri novamente a pasta. Havia transferências bancárias, e-mails impressos, contratos, comprovantes. Era muito mais grave do que eu imaginava. Por que você está me entregando isso agora? Patrícia ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu. Porque hoje, naquele auditório, quando você falou sobre a maneira como tratamos alguém que acreditamos não poder nos oferecer nada, eu percebi quem eu havia me tornado. Abaixei os olhos. Ela continuou. Eu humilhei você sem conhecer sua história e, ao mesmo tempo, permiti que outra pessoa controlasse a minha. Uma lágrima apareceu em seus olhos. Talvez seja tarde demais para consertar tudo, mas eu não quero continuar vivendo assim. Fechei a pasta. Você entende o que pode acontecer se essas informações forem verdadeiras? Entendo. Você pode perder seu emprego. Eu sei. Pode responder pelas assinaturas. Eu sei. E mesmo assim está disposta a testemunhar? Patrícia respirou fundo. Estou. Antes que eu pudesse responder, alguém bateu na porta. Era Augusto. Patrícia ficou pálida. Ele entrou sorrindo. Espero não estar interrompendo. Olhou para Patrícia. Depois para a pasta sobre minha mesa. Seu sorriso desapareceu. O que está acontecendo aqui? Patrícia não respondeu. Eu me levantei. Estamos conversando sobre alguns contratos. Augusto fechou a porta atrás de si. Ricardo, talvez seja melhor conversarmos sozinhos. Patrícia pode ficar. Ele olhou novamente para ela. Você não sabe no que está se metendo. Patrícia segurou firme a alça da bolsa. Pela primeira vez em muitos anos, acho que sei exatamente. Augusto ficou em silêncio. Depois olhou para mim. Ricardo, você conhece essa empresa desde criança? Conheço. Então sabe tudo o que fiz por ela. Sei o que você diz que fez. Ele se aproximou. Seu pai construiu este lugar comigo. Aquela frase me atingiu. Meu pai havia fundado a empresa décadas antes. Quando morreu, eu ainda era jovem demais para assumir qualquer responsabilidade. Augusto permaneceu ao lado da minha família. Ajudou minha mãe. Orientou meus estudos. Quando decidi investigar pessoalmente os problemas da empresa, foi ele quem apoiou a ideia. Ou pelo menos foi isso que eu acreditava. Meu pai confiava em você. Augusto desviou os olhos. Seu pai era um grande homem. Não use meu pai para justificar o que você fez. Pela primeira vez, sua voz mudou. Você acha que empresas desse tamanho sobrevivem apenas com boas intenções? Elas deveriam sobreviver sem roubar as pessoas que confiaram nelas. Augusto bateu a mão sobre a mesa. Eu mantive esta empresa viva. Patrícia deu um passo para trás. Eu continuei olhando para ele. Então você admite? O silêncio que veio depois respondeu antes das palavras. Augusto percebeu o erro. Olhou para a pasta. Depois para mim. Você não entende. Então me faça entender. Ele caminhou até a janela. Ficou alguns segundos observando a cidade. Quando seu pai morreu, a empresa estava praticamente quebrada. Eu não sabia disso. Isso não é verdade. É verdade. Augusto virou-se. Seu pai escondeu a situação para proteger você e sua mãe. Senti meu coração acelerar. Continue. Eu fiz escolhas erradas tentando salvar o negócio e, quando percebi, já não conseguia voltar atrás. Então continuou desviando dinheiro.
No começo, eu pegava de um lugar para cobrir outro. Ele abaixou a cabeça. Depois comecei a acreditar que merecia uma parte de tudo aquilo. Naquele instante, percebi algo doloroso. Augusto não havia começado como um homem desonesto. Mas, em algum momento, havia escolhido um caminho do qual não conseguiu mais retornar. Você poderia ter me contado. Ele me olhou. E perder tudo. Agora você vai perder muito mais. Augusto ficou em silêncio. Saí da sala levando a pasta. Naquela tarde, entreguei todas as informações aos responsáveis pela investigação. As semanas seguintes foram as mais difíceis da história da empresa. Contratos foram revisados. Pessoas foram afastadas. Alguns executivos pediram demissão. Outros precisaram responder por suas decisões. Augusto deixou definitivamente o conselho. Quando saiu do prédio pela última vez, eu estava esperando na entrada. Ele parou diante de mim. Parecia 10 anos mais velho. Seu pai ficaria decepcionado comigo. Olhei para ele. Talvez. Ele abaixou a cabeça. Você me odeia? Pensei durante alguns segundos. Não. Ele pareceu surpreso. Mas também não posso fingir que nada aconteceu. Augusto assentiu. Antes de ir embora, colocou a mão sobre meu ombro. Não deixe esta empresa transformar você no que ela me transformou. Observei enquanto ele se afastava. Aquelas palavras ficaram comigo durante muito tempo. Patrícia também precisou enfrentar as consequências de suas escolhas. Mas sua colaboração foi fundamental para esclarecer tudo. Meses depois, ela voltou à minha sala. Dessa vez, não havia roupas extravagantes. Nem bolsas chamativas. Ela parecia outra pessoa. Vim me despedir. Você vai embora? Vou começar de novo. Sorri. Onde? Em uma empresa pequena. Ela riu. O salário é bem menor. Isso incomoda? Patrícia olhou para mim. Antes incomodaria. Ela caminhou até a porta. Mas antes de sair, virou-se. Ricardo. Sim. Eu nunca pedi desculpas de verdade. Fiquei em silêncio. Eu sinto muito por tudo que falei sobre você. Eu sei. Como conseguiu nunca responder? Olhei pela janela para o estacionamento. Meu velho carro continuava estacionado no mesmo lugar. Meu pai me ensinou uma coisa quando eu era criança. O quê? Nunca permita que a opinião de alguém que não conhece sua história decida o valor que você dá a si mesmo. Patrícia sorriu. Dessa vez, era um sorriso diferente. Seu pai devia ser um homem incrível. Ele era. Ela saiu. Alguns dias depois, aconteceu algo que eu não esperava. Recebi uma ligação de uma oficina. Meu carro precisava de alguns reparos. Quando fui buscá-lo, o mecânico ficou olhando para mim. Você sabe quanto esse carro vale? Comecei a rir. Muito pouco, provavelmente. Ele balançou a cabeça. Não estou falando de dinheiro. Fiquei em silêncio. O carro havia pertencido ao meu pai. Foi nele que ele me levou para a escola no meu primeiro dia de aula. Foi naquele banco de passageiro que ele me ensinou que dinheiro podia comprar conforto, mas nunca caráter. Durante anos, todos enxergaram apenas um carro velho. Para mim, era uma das últimas coisas que ainda carregavam a memória dele. Na manhã seguinte, cheguei cedo à empresa. Estacionei no mesmo lugar de sempre. Desci do carro. Mas antes de entrar no prédio, fiquei alguns segundos olhando para ele. Então percebi uma coisa. Durante 3 anos, eu havia acreditado que estava naquela empresa para descobrir quem estava roubando dinheiro. Mas aquela experiência havia me ensinado algo muito maior. Eu descobri quem eram as pessoas quando acreditavam que ninguém importante estava olhando. Descobri quem eu poderia me tornar se permitisse que o poder mudasse meus valores.
E descobri que algumas pessoas merecem uma segunda chance, enquanto outras precisam enfrentar as consequências de suas escolhas. Um ano depois, a empresa havia se recuperado. Daniel, aquele jovem analista que certa vez perguntou por que eu aceitava as provocações de Patrícia, tornou-se gerente de sua equipe. Ele foi promovido não por suas roupas, não pelo carro que dirigia, mas pela maneira como tratava as pessoas. Certa manhã, ele entrou na minha sala sorrindo. Ricardo, posso fazer uma pergunta? Claro. Você ainda não vai trocar aquele carro? Comecei a rir. Não. Mesmo podendo comprar qualquer carro que quiser? Olhei pela janela. Lá estava o velho sedã cinza. Justamente por isso. Daniel sorriu e saiu. Naquela tarde, quando fui embora, encontrei um envelope preso no para-brisa. Pensei que fosse alguma propaganda. Mas quando abri, reconheci o nome escrito no final. Era Patrícia. A mensagem dizia apenas: Ricardo, hoje comecei no meu novo trabalho. Fui de ônibus. Almocei em um restaurante simples. E pela primeira vez em muitos anos não precisei fingir ser alguém que não sou. Talvez você nunca saiba o quanto aquele dia mudou minha vida. Obrigada por não me tratar da mesma maneira que eu tratei você. Guardei o bilhete. Entrei no carro. E antes de ligar o motor, fiquei alguns segundos em silêncio. Olhei para o banco vazio ao meu lado e, por um instante, lembrei de meu pai dirigindo aquele mesmo carro muitos anos antes. Então me lembrei da última coisa que ele me disse antes de partir. Filho, as pessoas podem perder dinheiro e reconstruir suas vidas. Podem perder cargos e encontrar novos caminhos. Mas quando alguém perde o próprio caráter, pode levar uma vida inteira para encontrá-lo novamente. Liguei o carro. E naquele momento compreendi por que nunca consegui me desfazer dele. Não era porque eu precisava daquele carro. Era porque algumas coisas não existem para mostrar aos outros o que conquistamos. Existem para nos lembrar de quem éramos antes de conquistar tudo. Saí lentamente do estacionamento. Atrás de mim ficou o enorme prédio que um dia pertenceu ao meu pai. À minha frente havia uma cidade inteira iluminada. E pela primeira vez desde que assumi aquela empresa, não pensei em dinheiro. Não pensei em poder. Nem em vingança. Pensei apenas que, no final, Patrícia estava errada sobre uma única coisa. Ela acreditava que meu velho carro mostrava que eu nunca havia conseguido melhorar de vida. Mas aquele carro era justamente a prova de que eu havia chegado longe o suficiente para não precisar provar nada a ninguém. E talvez essa seja uma das maiores riquezas que alguém pode conquistar. Porque nunca sabemos a batalha que uma pessoa está enfrentando quando olhamos apenas para suas roupas, para seu emprego, para a sua casa, ou para o carro que ela dirige. Por isso, antes de julgar alguém pela aparência, lembre-se: a pessoa que você despreza hoje pode estar carregando uma história que você jamais imaginou. Mas, mais importante do que descobrir quem ela realmente é nunca permitir que a forma como você trata os outros faça você esquecer quem você realmente é.